Daqui a pouco ele volta. Vamos esperar um pouquinho, né? Opa, tivemos problema novamente. Luiz Mas já voltou. Rafael, não, eu de maneira alguma falei mal da tua internet aqui enquanto você estava fora, tá? Cara, eu acredito, mas pior é que neste caso aqui, em particular, não foi isso. Não foi? Não sei o que aconteceu. A hora que eu quis escrever aqui, ele acabou dando problema. Mas tudo bem, vou voltar aqui. Vamos ver se eu consigo. Voltou aí. Legal. Beleza, então a gente estava aqui falando de minimizadores, né? E eu estava tentando fazer um desenho. Eu acho que aqui eles dá para fazer uma anotação, né? Aqui, como é que faz? Então, posso fazer aqui, vamos ver se dá certo. Então, eu estava fazendo um desenho aqui, que era mais ou menos assim, eu não sei até onde que ele foi, mas basicamente um desenho assim. Né? Então, eu estava dizendo que esse ponto aqui, né, que dá esse valor funcional aqui, vou chamar esse de x estrela, por exemplo, esse ponto era o minimizador global dessa função aqui, pelo menos em princípio, onde ela está desenhada, né? Enquanto que esse ponto aqui, eu sei lá, vou chamar de x barra, ele é um minimizador local, né? Então ele não é global, tem valores menores que ele, mas aqui numa vizinhança dele, ele é o que dá o menor valor. Né? Então, só para todo mundo estar com a mesma notação aí, tá? Beleza. Então, basicamente, o que a gente vai fazer, né? O que é a otimização? É você... acho que eu posso ligar meu vídeo de volta. Então, basicamente, o que é a otimização é você fazer um método iterativo, né? Em geral, né? Gerado computacionalmente, uma sequência de iterandos, tá? De modo que xk mais 1 estaria bem definido se essa próxima aproximação tivesse um valor funcional menor do que o valor em que você está. Então, eu tenho uma sequência xk, eu tenho um valor, eu tenho um ponto xk, né, que eu poderia chamar de ou x0, enfim, e o meu próximo ponto, que é o x1, né, da sequência que eu estou gerando, ela se o gradiente da função, a gente já vai ver por que isso acontece, né? O gradiente da função no ponto que eu estou, no xk, ele for diferente de zero, então o próximo ponto que eu estou tentando gerar abaixa mais o valor da função. Né? Então, eu estou tentando descer em relação ao valor da função. Eu não comentei aqui, claro, mas se eu tiver um problema de maximização, tá? Porque eu estou falando de problema de minimização, mas um problema de maximização pode ser escrito como problema de minimização. É só você minimizar menos o f da função. Não é só trocar o sinal da função. Se a gente lembra, quando a gente multiplica menos por uma função, eu faço uma simetria, né, do gráfico em relação ao eixo. Então, se eu tenho o máximo de uma função que está aqui, quando eu faço menos ela, eu faço uma simetria em relação ao eixo, o ponto não muda, e agora eu procuro o mínimo dessa função, então está tudo certo. Tá? Então, basicamente, a gente pode só falar de problemas de minimização aqui, e não tem nenhum erro. Tá? Bom, então, o que a gente vai procurar, né, é uma direção, quer dizer, eu vou tentar, a partir de um xk, né, a partir de um xk, ir para um xk mais 1, tá? E aí, do xk para o xk mais 1, eu estou indo numa direção, né? Xk mais 1 menos xk me dá uma direção, e essa direção vai ser o que a gente chama de direção de descida, tá? Então, a gente diz que uma direção é de descida se eu estiver num ponto e existir um epsilon, tá? Tal que, a partir dessa direção D, tá? Para todo alfa maior que zero e menor do que esse epsilon aí, o valor funcional, né, nesse caminho que eu estou andando de x até alfa mais d, né, caminhando nessa direção, se ele diminui, né, o valor da função. Tá? Aqui tem um erro já de digitação, deixa eu já colocar aqui f, pronto, já funcionou. Então, um teorema importante aí, né, que está aí escrito como um bullet aqui,
é que direções que formam um ângulo menor de 90 graus com o gradiente da função são de descida, tá? Isso é um teorema de cálculo de várias variáveis que vale aí para a gente. Mas vou afirmar que todo mundo sabe isso, tá? Isso aqui significa, basicamente, né, que se eu fizer o produto escalar, ou produto interno, como a gente vai chamar aqui, né, da direção com o gradiente, né, então é disso que se trata, né, se eu tiver usando, então, né, se eu fizer, eu estou a direção, né, e se eu fizer o produto interno dela com o gradiente, né, no ponto aí que eu tô olhando, né, se ele for menor que zero, né, ou seja, se o ângulo for menor do que 90 graus, então essa direção é de descida, tá? E aí é fácil de ver que a direção D dada por menos o gradiente, tá, é de descida e, além disso, mais do que isso, é a direção de máxima descida. Tá? Isso vai ser importante para a gente em seguida. Muito bem. Então, como eu falei, a gente quer gerar uma sequência do tipo XK, né? E a ideia é que essa sequência XK, ela vai convergir para um X estrela, que, como eu disse, é um minimizador, ou, melhor dizendo, né, que vá para um X barra aqui, e esse X barra não necessariamente é um minimizador, porque eu não vou discutir muito isso, mas verificar que um ponto é um minimizador, né, isso que a gente chama de condições de otimalidade, é uma coisa bastante difícil, vamos dizer assim, né? Quer dizer, não é que é difícil, mas é custosa. Então a gente se contenta com algumas, com uma coisa um pouco mais fraca, né? Então, caracterizar os mínimos, né, os minimizadores de funções, é o que a gente chama de condições de otimalidade, né? Então a teoria de condições de otimalidade é uma coisa bastante geral e grande, eu não vou tratar nesse tutorial aqui, mas quem já fez uma disciplina de otimização ou vai fazer contínua vai basicamente ter que estudar mais de meio semestre sobre isso, e aí pode até fazer muita pesquisa fazendo sobre isso, um monte de gente boa, né, que faz só sobre teoria de condições de otimalidade, né, coisas novas, enfim. Mas a gente vai ser um pouquinho menos ambicioso, né, e a gente vai usar esse teorema aí, que é o que a gente chama de condição de primeira ordem, condição necessária de primeira ordem, e que diz o seguinte, que se um ponto eu tenho uma função diferenciável, né, nesse ponto x estrela, então eu posso calcular o gradiente dela, e se o x estrela é minimizador local de f, veja, né, então eu sei que o gradiente se anula nesse ponto. Tá? E, além disso, a gente vai dizer que um ponto x estrela agora, né, que cumpre a condição do gradiente aí, é um ponto estacionário ou um ponto crítico. Tá? Então, veja só, eu não sei, né, a gente poderia ter casos, né, só para fazer algum comentário rápido, a gente poderia ter casos em que eu tivesse um ponto que não é mínimo local, muito menos global, obviamente, né, porque todo mínimo global, minimizador global é minimizador local, mas que o gradiente se anulasse. Né? Pensem, por exemplo, em x ao cubo. Né? Em x ao cubo, no ponto zero, né? A função x ao cubo no ponto zero, para quem não lembra como é que é a função x ao cubo, é alguma coisa assim, né? Estou com um roxo aqui, estou gostando dessa cor. Vamos ver se eu consigo. Mas mais ou menos assim, né? Então, em x igual a zero, aqui a gente tem a primeira derivada da função aqui como se anulando, né? Mas esse aqui não é um ponto minimizador, né? Ele é um ponto de Sela aqui que a gente vê. Né? Então, basicamente, a gente não tem garantia de que um ponto que satisfaça essa condição, né? Não é uma condição suficiente aqui, obviamente, ela é necessária, é um minimizador, mas né, para o nosso intento aqui, a gente vai só procurar pontos que satisfaçam essa condição. Aqui, tá? Então, a gente vai se contentar com isso. Existem problemas, obviamente, que essa condição aqui já é uma condição suficiente, né? Que é o primeiro caso de problemas que eu vou mostrar para vocês, que é problemas de programação quadrática sem restrições. Então, no caso de programação quadrática sem restrições, essa condição aqui já é uma condição suficiente. Tá? Então, se você adicionar hipóteses aqui na função, isso pode virar uma condição suficiente. Mas, por enquanto, só para a gente pensar, né, em geral, o que a gente chama de métodos de
primeira ordem aí, vão procurar pontos estacionários da função ou pontos críticos da função. Tá? Então, é isso que a gente vai mostrar hoje aí. Tudo bem até aí? Beleza, então o que é um algoritmo básico de otimização? Tá? Um algoritmo básico de otimização é o seguinte, primeira coisa, você chuta um ponto inicial, tá? Um x0. Você chuta um ponto inicial. Você faz um contador, tá? Então, a gente vai ver que eu vou precisar fazer um loop aqui de sequência, uma sequência que vai ser dada de modo iterativo, então eu vou ter um laço, um loop, e como a gente vai usar um laço while, né, um laço enquanto, tá? Eu preciso fazer um contador aqui, porque boas práticas de programação, né? Não tem como fazer um laço do tipo while sem você ter um critério que vai parar sempre, senão seu computador vai infinitamente, ou até acabar a luz do universo aqui, pelo menos a energia elétrica da Celeste aqui em Santa Catarina, ou da Light aí no Rio, ou sei lá, CPFL, não sei o que é em Goiás, Leandro, mas por aí. Então, até acabar, o computador vai mandando bala. Bom, então eu preciso desse contador aqui, que eu vou chamar o contador K da iteração, né? E, basicamente, a gente faz um teste de parada, né? E vai que eu chuto bem, né? Vai que eu chuto bem. Chutei, já estou no ponto estacionário, né? Então, eu paro, não preciso, né? Se o XK for um ponto estacionário, né? Então, agora o meu K é 0, se o XK for um ponto estacionário, eu paro. Caso contrário significa que eu estou com um gradiente diferente de 0, tá? Porque não é ponto estacionário. Então, o gradiente não é 0. É óbvio que aqui não é exatamente 0, né? A gente vai ver que vai usar ponto perto o suficiente, né? Vamos usar uma tolerância aí perto do 0, né? Eu vou para o passo 2, e o passo 2 é basicamente encontrar uma direção de descida usando aquele resultado que eu falei ali, que se o gradiente não for 0, então uma direção desse tipo, né, é uma direção de descida quando isso aqui acontece, né? Quando eu tenho basicamente a possibilidade de fazer a função descer mais, né? Isso vai acontecer quando o gradiente não se anula no ponto que eu estou, que é o ponto XK, né? Então eu tenho que encontrar um meio de gerar essa descida, né? E também um tamanho de passo, porque eu não posso andar, possivelmente, eu não posso andar infinitamente nessa direção, né? Então, essa direção ela vai ser uma direção de descida, mas se vocês lembram da definição, ela tem uma vizinhança em que ela é de descida, né? Eu tenho um epsilon na qual eu posso caminhar nessa direção e ela continua de descida. Então, eu preciso calcular quanto eu posso andar nessa direção, e isso a gente chama de tamanho de passo, tá? Então, vou chamar de tamanho de passo alfa K. Então, uma vez que eu descobri a direção, descobri o tamanho de passo, eu posso atualizar, né? Então, o meu próximo ponto vai ser o ponto atual mais quanto eu andei, porque eu já garanti, né, que eu estou com descida, tá vendo aqui? Eu já garanti a descida, de modo que esse ponto XK aqui vai ser um ponto em que f de XK mais 1 é menor do que f de XK, tá? No fim das contas, essa sequência aqui está gerando uma sequência de valores funcionais de maneira monotônica, né? A gente está tentando fazer os valores funcionais decrescerem, né? Então, eu estou tentando fazer uma coisa monotônica aqui, tá? Isso, a monotonia aqui que a gente está tentando gerar de fazer um método que faça a função decrescer é importante, né? Nem todos os métodos são assim, né? Então, basicamente, isso aqui é um algoritmo de otimização. Todos os algoritmos de otimização, ou quase todos os algoritmos de otimização, vão ser inseridos nesse framework aqui, tá? E esse framework, quer dizer, cada algoritmo, a diferença basicamente está nesses 2 pontos aqui, ou 3 se a gente quiser botar um outro critério de parada, né? Mas basicamente esses 2 pontos são as coisas importantes aqui. Como é que eu escolho um DK e como é que eu escolho um alfa K, tá? E aí a escolha do DK e do alfa K é que vai garantir, na verdade, que essa sequência que eu estou gerando é uma sequência que converge para um ponto estacionário ou para um ponto ótimo, tá? Então, teoria de otimização basicamente por um lado, você tentar inventar um algoritmo, seja escolhendo um DK, seja escolhendo um alfa K de maneira esperta, possivelmente as duas coisas ou não, e mostrar que essa sequência que você está gerando aí, de algum jeito, converge para um ponto estacionário, tá?
É claro que eu estou sendo bem simplista, né? Mas estou tentando fazer uma propaganda aí também da área que a gente trabalha de otimização contínua. Mas isso é o framework, né? Tem várias filigranas aí, vários detalhes que são importantes nesse caso, tá? Então, muito bem. Eu vou falar de 2 métodos aqui para minimizar quadrática sem restrição, tá? Para a gente poder programar alguma coisa mesmo, né? Otimização em Julia. Ontem não falamos nada de otimização, só de Julia. Agora só estou falando de otimização, ainda não falamos nada de otimização em Julia, né? Mas a gente vai, daqui a pouco, já chegar lá, tá? Então, bom, basicamente a gente vai, esse problema relativamente simples aqui, tá? Que é minimizar um problema quadrático e restrito, tá? Então, um problema de programação quadrática. Essa função aqui é uma função quadrática, tá? Essa matriz A aqui é uma matriz simétrica definida positiva. Não sei se todo mundo sabe o que significa isso, mas eu vou falar aqui, tá? Basicamente, dizer que uma matriz é simétrica definida positiva é dizer o seguinte, né? Que para todo x que você faz o produto interno, né? Isso aqui é o produto interno para a gente, tá? O produto interno de x com y, para a gente vai ser x transposto y, assim, tá? Que é o produto escalar usual, né? x1 vezes y1, mais, né, o somatório dos xis vezes yis, tá? Isso é o que a gente está falando aqui como sendo o nosso produto interno. Então, o produto interno de x com A, opa, eu falei D aqui, mas não é D, obviamente, é x. Então, é x. Tinha borracha. Supostamente estampar, desenhar. Aqui, tá bom. Então, A com x, agora sim, tá? Ele isso é um número, né? Um produto interno, isso aqui é um número, está nos reais. E se a matriz, para todo x não nulo, né? Então, x não nulo. Se ela tem essa propriedade aqui, a gente diz que ela é definida positiva, que ela a gente já está considerando que ela é simétrica, né? Ou seja, que A é igual à sua transposta, tá? Isso aqui dá algumas propriedades, por exemplo, de que todos os seus autovalores são positivos, tá? Então, a gente está nesse caso aqui, um problema quadrático restrito, e estou supondo que a matriz é simétrica definida positiva, tá? Se a matriz não for, ela não precisa ser, ela pode ser negativa, simétrica definida negativa, ela pode ser indefinida, né? Ou seja, tem autovalores positivos, autovalores negativos, tá? E aí, nesse caso, tem outras coisas que a gente precisa fazer, ela pode ser semi-definida positiva, então, se eu lembrar de geometria analítica, né? Quando eu tenho a matriz definida positiva, né? Basicamente, se eu tiver em R, uma função de R2 para R, né? Em R3, eu tenho um paraboloide, né? Um paraboloide. Assim. E se a matriz for semi-definida positiva, né? Isso aqui é SPD. Se ela for semi-definida, quer dizer que ela é x transposto a x é maior ou igual que zero. Isso aqui é semi-definida. Tá? Então, nesse caso aqui, né, lembrando lá de geometria analítica, acho que geometria analítica todo mundo sabe, fez, né? Basicamente eu tenho uma calha, tá? Uma calha. Né? E aí eu tenho, por exemplo, vários mínimos ali. Né? E aí ela pode ser indefinida, por exemplo, então aí eu tenho pontos de cela, a coisa muda um pouco. Mas a gente vai ficar em que a matriz é simétrica definida positiva, então guardem essa ideia aqui, tá? Que esse produto aqui é sempre positivo, isso a gente vai precisar, tá? Uma coisa importante aqui é que matrizes definidas positivas, elas são inversíveis, tá? Elas são não singulares, eu consigo encontrar a inversa dela. Tá? Bom, vejam que o meu ômega aqui, no nosso caso, é irrestrito, então o meu ômega é o próprio Rn, e então a minha função é uma função irrestrita e é essa quadrática, tá? Se eu computar o gradiente dessa função, tá? Se vocês fizerem essa continha aí, o gradiente dessa função é exatamente ax menos b. Tá? Então, veja só que ironia do destino, né? Se eu procurar um ponto estacionário desse problema quadrático, basicamente eu faço o gradiente ser igual a zero, né? Deixa eu mudar aqui a cor.
basicamente fazer o gradiente, não mudou a cor, mas tudo bem. Se eu fizer o gradiente ser igual a zero dessa quadrática, tá? Basicamente, eu estou tentando resolver esse sistema linear a x igual a b, tá? Então, esse problema quadrático aqui de otimização, ele é equivalente, né? Tem vários teoremas aí por detrás, né? Mas ele é equivalente a resolver um sistema linear, tá? Então, esse é um problema de algum jeito simples, mas ele pode ser bastante complicado. E a vantagem de a gente olhar para ele é que ele tem um apelo, né? Um apelo geométrico, a gente vai olhar para esse apelo daqui a pouco. E, por outro lado, tem muitas aplicações, tá? Inclusive, alguns das modelagens aí que o Ricardo falou para a gente de problemas ligados à energia elétrica, enfim, a despacho de produção de energia elétrica, são problemas quadráticos com restrições, obviamente, né? Não é um problema irrestrito, mas a gente começa do começo das coisas mais simples aí. Se vocês quiserem dar uma olhada em algum texto, tem vários textos, né, que falam sobre isso, mas eu gosto desse texto aqui do professor Mário Martins e da professora Sandra Santos da Unicamp. É um opúsculo que está livre, né, é gratuito, então vocês podem dar uma olhada. Estou seguindo mais ou menos as ideias dele ali, tá? Mas qualquer livro de otimização vão ter essas ideias bem feitas, tá? Aqui eu posso limpar então a minha tela. Bom, vamos começar então a efetivamente programar, tá? Então, como eu falei para vocês ontem, a primeira coisa é a gente ativar o ambiente que a gente está, né? Então, eu vou fazer isso. E instanciar, né? Quer dizer, chamar os pacotes que a gente tem. Até podia mostrar depois para vocês o que acontece aqui. Deixa eu ver. Eu vou mostrar, mas deixa ele abrir aqui. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar isso aqui. Okay. Ó, então, basicamente, ó, se vocês olharem aqui, ele olhou para esse arquivo aqui, ó, project.toml. Quando eu fiz esse activate, ele gerou um arquivo desse, ou olhou se tinha, se não ele gerou, né? E instanciou, quer dizer que ele colocou os programas que estão nesse arquivo disponíveis, tá? Então, quando eu dei aquele add ontem, né? Eu adicionei para esse arquivo project aqui, tá? Esse pacote, o Benchmark Tools, e esse pacote. E, além disso, eu disse que a versão do meu programa aqui tem que ser compatível com o Julia 1.5. Então, a gente sabe que a partir do Julia 1.5, esse programa deveria funcionar. Tá? A compatibilidade dele é com Julia 1.5, eu estou usando a versão 1.5.3. Tá? Hoje de manhã, aliás, ontem, quando eu estava terminando de preparar, eu adicionei mais um programa aqui, que é esse forward diff. Eu vou falar dele mais para o final da aula ou do jeito que está amanhã. Mas uma coisa para vocês verem aqui, por que isso é importante, é o seguinte, ó. Esse hash que tem aqui, né? Esse código aqui hexadecimal, ele basicamente fixa a versão que eu estou trabalhando. É por isso que ele garante a compatibilidade e garante que a coisa está funcionando. Porque quando eu dou esse activate aqui, tá? E esse instantiate, ele vai procurar exatamente essa versão do Benchmark Tools, que tem esse hash aqui, que tem esse código binário hexadecimal único, tá? E assim por diante de cada uma desses pacotes. Portanto, eu garanto que eu estou num ambiente em que esse meu, né, se alguém for reproduzir os meus códigos, isso vai funcionar. Então, aqui é a primeira coisa. Quando a gente está fazendo um algoritmo de otimização em pesquisa, agora pensando em pesquisa, ou mesmo num ambiente de empresa, né, a gente trabalha com outras pessoas ou quer disponibilizar o nosso código para outras pessoas. Então, a reproducibilidade, né, dos nossos resultados, dos nossos algoritmos são importantes, tá? Por isso que fazer esse activate aqui, esse instantiate, é importante para que garanta que as coisas que eu estou chamando estão nessa versão, tá? Então, é por isso que eu faço isso. Ontem eu falei por cima, hoje eu quis explicar de maneira um pouquinho melhor, tá? Então, uma vez que eu fiz isso, agora eu vou chamar dois pacotes que ontem eu já tinha comentado, o pacote de álgebra linear, o pacote para fazer plots, né, para fazer visualizar figuras, gráficos, a gente vai usar hoje, ontem eu também já usei, e eu vou usar o pacote random, tá?
O pacote de álgebra linear e o pacote random são pacotes que já estão, por padrão, sempre do Julia. Tá? Então, eu não preciso adicioná-los aqui à minha dependência. Tá? Isso aqui vai funcionar sempre de maneira limpa, sem problemas. Tá? Eu posso, se eu quiser, adicionar para fixar um, mas eu não vou fazer isso aqui, não. Tá? Então, eu vou chamar esses pacotes, eles já estão no ar, né, já estão disponíveis aqui. Eu já vou falar por que eu vou usar o pacote random mais para frente, tá? Mas ele tem a ver com geração de números aleatórios, que algumas funções já estão na base do Julia, mas outras não, e a que eu preciso usar não tá. Ok, então, a primeira coisa que eu vou fazer, né, como a gente está trabalhando com uma quadrática, é fixar uma estrutura, isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Eu mostrei ontem, falei um pouco sobre isso, vou fixar de maneira simples, não vou usar como está lá naquela aula de ontem, mas basicamente, né, como uma quadrática, ela é uma função que tem uma matriz que é definida positiva, um vetor e um número, tá? Eu vou fazer uma estrutura aqui, tá? Uma estrutura para guardar isso tudo em uma estrutura só. Tá? Eu estou fazendo aqui uma estrutura de dados, basicamente, né? Então, eu vou ter uma quadrática, né? E esse objeto vai ter essa estrutura, basicamente, vão ter três objetos aqui. A matriz, que nesse caso eu estou dizendo que é uma matriz qualquer, tá? Então não precisaria ser uma matriz definida positiva, mas existe no Julia o type, né? O tipo, a tipagem definida positiva, eu posso fazer isso. Um vetor e um número, tá? Então, aqui vocês estão vendo esses dois pontos aqui que eu estou colocando, e mais esse nome aqui, tá? É o tipo de objeto que eu estou deixando dentro dessa estrutura, o tipo de variável que eu estou deixando dessa estrutura, tá? Esses dois são arrays, tá? Mas esse aqui é um array que tem duas dimensões, então o Julia já tem um nome para isso chamado matrix, claro, e esse aqui é um array de uma dimensão, então é um vector, tá? Isso aqui é um número que podia ser um float 64, se eu quisesse, mas podia ser um número qualquer. Então eu estou deixando aqui, tá? Muito bem. Então eu tenho essa estrutura. Então sempre que eu tiver uma matriz, um vetor B e um número C, eu tenho uma quadrática associada a ela. Basicamente, essa estrutura faz como se fosse uma bijeção entre essas coisas, tá? E aí, duas coisas importantes aqui para a gente, no nosso caso, é computar o valor da função objetivo dessa quadrática num elemento x, né? Então, o f de x, tá? Eu vou chamar isso de obj, de Objective Function. Esqueci de dizer isso, que a função f, a gente chama de... Eu falei das restrições, mas não falei da f. A f a gente chama função objetivo. Então, aqui a gente tem essa função tem como entrada essa estrutura quadrática aqui. Então, eu faço isso, né? Isso aqui vira um type. Então, basicamente, eu estou criando um tipo novo, tá? E aí eu declaro aqui que essa função, né? Aqui está aquele multidispatch que a gente falou ontem, tá? Então, essa função aqui, ela vai ter uma entrada que vai ser uma quadrática com esse tipo e vai ter um vetor. E aí eu computo aqui, né, o valor da função objetivo, conforme a gente tinha visto lá, que é x transposto qx, ou seja, o produto interno de x com qx, o produto interno de b com x e mais o vetor c. Tá? Deixa eu fazer mais uma dica aqui. Tá? Em MATLAB, é bem comum que esse produto interno aqui, a gente faça assim, esse produto interno aqui, ó, né, vou colar aqui. A gente faça assim, eu faço isso aqui desse jeito, ó, como x transposto, né? O transposto aqui em Julia é igual ao MATLAB, então é o apóstrofo aqui, vezes q vezes x, tá? Eu posso fazer isso, em Julia vai funcionar, mas eu aconselho, tá? Boas práticas de programação, a usar a função dot. Por quê? Porque a função dot é uma função especializada, tá? Então, por exemplo, se os meus vetores e a minha matriz aí forem vetores esparsos, a função dot não vai fazer as operações que eu não preciso. Se eu tiver zeros ali, né? Se os vetores estiverem guardados de maneira esparsa, né? Ou seja, tem muitos zeros ali, ele só vai fazer os produtos, né? Elemento a elemento dos vetores necessários. Tá? Além disso,
É possível ainda fazer uma coisa melhor aí, dependendo do caso, e o Julia faz isso, pelo menos fazia, até onde eu tinha visto, que é posso ter problemas numéricos aí, né? Se eu estou somando uma coisa muito grande, né, com coisas muito pequenas, tá? Quem vê cálculo numérico sabe que isso basicamente pode dar problema por conta do número de dígitos significativos que eu estou levando em conta, tá? Então, a função dot também faz uma espécie de sorte aí e coloca as somas, né, dos produtos em ordem crescente para que eu não tenha esse problema ou para que eu diminua esse problema. Então, sempre que eu tiver uma função, gente, para fazer isso, em particular uma função que é uma função da própria linguagem, é aconselhável que a gente use essa função, tá? É aconselhável que a gente use essa função, ok? Porque quando eu faço x transposto vezes alguma coisa, o Julia tem que transpor o x e ainda fazer depois o produto de um vetor deitado por um vetor em pé. Enquanto que quando eu uso a função, essas coisas não acontecem, ele já faz direto ponto a ponto. Tá? Então, sempre que eu tiver uma função para fazer as coisas, use a função. Tá? Bom, e eu vou precisar do gradiente aqui, então. E o gradiente, como a gente tinha visto, é a matriz vezes o vetor menos o vetor B. Tá? Isso é fácil de ver. Então, eu vou colocar isso aqui na memória aqui para a gente, apertando Shift Enter. Ok. Bom, então vamos olhar para esse exemplo aqui, é um exemplo relativamente simples, tá? Um exemplo 2x2, em que a gente vai poder visualizar as coisas, como eu falei, né? A gente vai tentar visualizar as coisas aqui. Como eu tinha falado, quando eu tenho essa matriz aqui, né? E esse vetor, e um C qualquer, não importa, né? Porque o C só vai levantar ou abaixar a função, né? Eu estou somando uma constante, né? Então, uma constante, quando eu somo uma função, basicamente só sobe ou desce, né? Mas o valor do ponto que minimiza a função não muda. Tá? Então, eu nem preciso me preocupar com C. Eu posso só olhar para a matriz Q e para o vetor B. Tá? Então, como eu tinha dito, uma função quadrática, ela, basicamente, ela equivale a resolver um sistema linear, e o Julia tem do mesmo jeito que o MATLAB, né, é essa barra invertida aqui. Então, eu não resolvo um sistema linear, né, numericamente, né? Então, o sistema linear que eu estou falando aqui é esse sistema aqui, né? Eu estou com um Q, X igual a B. Tá? Esse é o sistema. Como a Q é invertível, alguém poderia querer fazer isso aqui, né? Calcula a inversa da Q, né? Multiplica pelo B, e você tem a solução aqui. Tá? Mas o básico de álgebra linear numérica é que você nunca vai computar a inversa de uma matriz, né? Isso é a primeira, ou talvez a segundo mandamento básico de álgebra linear numérica, né? O primeiro é que os vetores são sempre em pé, e o segundo é que você não vai inverter matriz. Não inverterá as matrizes, é um mandamento básico. Tá? Quando a gente fala, né, dentro de um contexto aqui que a gente está invertendo a matriz, na verdade a gente está calculando uma fatoração dessa matriz, né, adequada, e resolvendo o sistema usando essa fatoração. Esse comando barra invertida aqui do Julia, tá? Ele já faz tudo isso. Ele já faz tudo isso. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa interessante aqui, que eu não tinha falado, que é como é que a gente pede ajuda no Julia. Será que eu consigo mostrar aqui? Vamos ver. Preciso do mouse. Vamos ver se dá certo. Não deu certo o que eu queria. Então, eu vou mostrar aqui. Se a gente tiver no... Posso limpar aqui? Se a gente estiver na linha de comando, né? Então eu entrei no Julia. Se a gente estiver na linha de comando, quando eu aperto o ponto de interrogação, ele muda para o modo ajuda. Tá? Ele muda para o modo ajuda. Tá? Então, quando vocês têm alguma dúvida, vocês podem fazer isso. No Jupyter Notebook, né? Se vocês estiverem no Notebook, vocês têm que criar uma célula nova, tá? Com A ou B. B cria uma célula abaixo, A cria uma célula acima, mas também tem um botãozinho mais ali. E aí vocês podem colocar o nome da função aí, né? Então, a função que a gente usou, dot, né? Tá aqui, ó. Aí ele
Não achou. Por quê? Porque eu não chamei o álgebra linear. Então, eu vou chamar o álgebra linear aqui, e agora sim eu tenho o dot. Colocando para cima a seta, ele coloca de novo, né? E agora sim, agora eu tenho a ajuda aqui, né? Então, toda a explicação do que essa função dot faz, tá? Então, eu computo o produto vetorial entre dois vetores, tá? E olha só que engraçadinho que é o Julia. Vocês estão vendo aqui que eu posso chamar a função dot desse jeito, né? Então, se eu tiver um vetor aqui 1 e 2, e um vetor y igual a 2 e 2, sei lá. Tem um ponto a mais aqui. Então, eu posso chamar o dot, né, de xy desse jeito. Agora, olha só que engraçadinho que é o Julia. Quando a gente está escrevendo em LaTeX, o produto interno pode ser escrito como C dot, né? Então, quando eu faço isso, olha que engraçadinho. Ele calcula o produto interno, tá? Então, eu posso escrever um algoritmo, em vez de eu fazer o produto com um asterisco, né? Eu faço o produto com C dot, aí ele calcula o produto interno, tá? Dá para fazer isso. Bom, aí, o que eu estava mostrando ali é esse barra invertida aqui. Então, o que faz a barra invertida? Ó? Basicamente, a barra invertida calcula, né? É a divisão pela esquerda, que a gente chama, e se A for uma matriz, ele vai calcular, pelo menos, a fatoração QR aqui, tá? Se a A for esparsa, indefinida, então ele vai calcular a fatoração correta aqui para a gente, tá? E vai funcionar, tá? Nesse caso aqui, a matriz não, deixa eu deixar aqui. Nesse caso aqui, a matriz é definida positiva, mas a gente não precisa se preocupar com isso agora. Então, esse barra invertida vai resolver o sistema linear para mim, como eu gostaria, tá? E aí a solução é essa mesmo, 2 e menos 2. Vamos olhar isso aqui do ponto de vista de um desenho, tá? Então, eu vou fazer aqui, né, a minha estrutura quad, em que eu tenho a matriz Q, que eu já tinha colocado antes, o vetor B e o meu C vai ser 0. Então, com a minha estrutura quad, né? Com a minha estrutura quad aqui, ela tem esses 3 elementos, né? Para eu fazer um novo elemento desse, eu faço assim, Q, B e C nessa ordem, tá? Então, fiz isso, essa estrutura. Eu tenho a função que calcula a função objetiva para uma quadrática para um x qualquer. No caso aqui, eu quero x e y, né? Então, eu quero de R2 em R. Então, eu fiz essa função quad em R2 aqui, tá? Agora, eu vou usando esses dois, o range aqui, que eu tinha mostrado ontem para vocês, que é o linspace, né? Eu posso fazer isso. Então, eu fiz x e y, basicamente eu estou fazendo o meu plano, né? O meu domínio aqui. E aí eu vou calcular, eu poderia calcular esse z aqui, tá? Então, o que é o z aqui para a gente? É o ponto claro, é o f de xy para cada x e y do meu domínio aqui, né? E o Julia tem uma coisa interessante, que é isso aqui, ó, tá? Você pode usar o operador ponto para distribuir uma função para cada elemento do vetor, tá? Então, quando eu faço ponto quad R2 ponto aqui, tá? Eu estou distribuindo, isso aqui é uma função que entra números aqui, x e y são números, tá? Mas eu posso distribuir essa função, tá? Ponto a ponto para x e y. O MATLAB tem isso só com a multiplicação e a soma, enfim, a divisão, ponto a ponto. O Julia faz isso para qualquer função. Qualquer função que você tiver, que for uma função de números, né? Você pode usar vetores para calcular ponto a ponto essa função, né? Faz como se fosse uma distribuição. E agora aqui eu vou fazer, então, essa superfície aí para a gente dar uma olhada, tá? Então, essa superfície é um bowl aí, é um paraboloide, tá? Do jeito que ele está mostrando, por conta aqui dos meus recortes, né? É claro que eu tenho planos aí cortando esse meu bowl, tá? Então, basicamente eu fiz essa surface. E em otimização, uma coisa importante é o que a gente chama de curvas de nível, né? E o Julia faz isso, claro, né? O MATLAB também. Basicamente é a mesma função, contour. Então é isso que eu vou fazer, eu vou criar a curva de nível aqui, e esse scatter vai
plotar os pontos que eu quiser, tá? Então aqui eu vou plotar só a minha solução, que eu já tinha calculado. Então aí, então as curvas de nível desse paraboloide, tá? E a gente está vendo aí que não é elas não são exatamente circunferências, né? Elas são elipses, tá? Que era o que a gente esperava aí, porque pela estrutura geométrica aqui da matriz, né? Isso aqui, esses eixos aqui das elipses têm a ver com os autovalores e os autovetores da matriz simétrica que a gente tem ali, tá? Mais propriamente os valores singulares, mas a gente pode pensar nisso, tá? Então, basicamente, esse ponto é o ponto que a gente está querendo buscar, né? É o ponto de solução, que é o ponto que fica no centro aqui dessas elipses, tá? É o ponto ótimo da função, porque é exatamente o menor valor aqui, tá? É o ponto que está, né? É o 2 e menos 2, a gente já viu, tá? Então, é o ponto do fundo do vale aqui, tá? A gente tem um vale aí, na verdade, um paraboloide, né? E é o ponto do fundo do vale aí, do fundo do vale, tá? Esse ponto que a gente quer. Então, eu tenho uma bacia, né, um bowl, e eu quero o ponto do fundo do vale. Tá? Então, vamos falar de um algoritmo, finalmente, que é o método de descidas máximas, né, o método de máxima descida, ou gradiente descendente. Tá? Então, basicamente, o que a gente faz? Considerando que o gradiente, como eu falei, é a direção de descida máxima, tá? Então, a gente já tem aí, sabendo calcular o gradiente, a gente já tem desculpa, eu falei o gradiente é a direção de máxima subida, né? Então, se eu pego menos o gradiente, ele é a direção de máxima descida. Claro, o gradiente é o que sobe mais a função, então é menos o gradiente. Acho que eu tinha falado, não tinha falado isso antes, foi um ato falho aí, tá? Então, a gente vai pegar a direção, né, dk, naquela minha estrutura lá de algoritmo geral, como sendo menos o gradiente, tá? E como é que a gente vai computar, então, o alfa k? Basicamente, o alfa k vai ser computado como sendo o valor que minimiza uma função φ aqui especial, tá? Devia estar aqui, eu esqueci de colocar, tá? Quem que é a φ? Deixa eu colocar aqui. A φ é basicamente f de... aqui está errado. Aqui. Deixa eu arrumar isso aqui. Tem um erro. Aqui eu tenho alfa, uma φ de alfa, é uma função unidimensional, tá? Agora sim, tá? Então eu vou calcular a φ de alfa, né? Vou minimizar a φ de alfa. E quem que é a φ de alfa, tá? É calcular o f, né? Fixado o xk, que eu já tenho, e o dk, que é menos o gradiente. Então, a minha função vetorial aqui vira uma função real, a uma variável real, e aí eu vou minimizar essa função aqui. Tá? Quando eu faço essas contas, essa função aqui real é uma quadrática também, em alfa, ou seja, uma parábola. E o mínimo da uma parábola é exatamente o vértice da parábola. Eu tenho uma fórmula fechada para resolver, para encontrar isso. Tá? Então, essa fórmula fechada, né, é um exercício para vocês fazerem, dá para fazer de vários jeitos, mas pode olhar desse jeito. O vértice da parábola vai ser computado e vai dar o menor valor da função. Né? O x do vértice da parábola, se a gente puder olhar assim, vai dar o menor valor dessa função, e o menor valor dessa função é dado dessa maneira aqui. Tá? Então, a gente tem uma fórmula fechada para computar o alfa que faz com que essa função desça. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de busca exata, ou busca linear exata do nosso alfa k. Tá? Porque a gente está em uma direção, é uma busca unidimensional exata, também é chamada, a gente está olhando só numa direção o valor da função, tá? Basicamente naquele bowl que eu estou, é como se eu estivesse cortando o bowl com um plano, né? Perpendicular ao XY, tá? E aí esse plano, né, interseccionado com o meu paraboloide, me dá exatamente a parábola, tá? E aí eu procuro o menor valor dessa parábola, tá? Então esse é o valor que eu vou pegar para o meu alfa, de modo que o valor xk mais 1, né, seja exatamente o valor que eu esteja procurando,
tá? Ou seja, o valor que ainda a função desce de máxima descida, eu estou numa direção de máxima descida e estou no menor valor possível funcional, tá? Neste caso aqui, eu tenho algumas coisas interessantes, é que duas direções, nesse caso, são consecutivas, né? São ortogonais, é possível provar isso, tá? E no nosso caso aqui, a gente vai usar como critério de parada que a norma da direção, tá, é pequena o suficiente. Por quê? Porque a direção é menos o gradiente, então eu posso usar a norma da direção, tá, de maneira tranquila como critério de parada. Isso vai facilitar a minha conta, tá? Então eu tenho o seguinte algoritmo. Não, eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui que é engraçadinha. Eu mostrei para meus alunos na disciplina no semestre passado, e eu achei que foi legal. Deixa eu fechar aqui, vamos ver se eu consigo. Então, isso aqui é um joguinho, tá? De gradiente descendente. Eu vou jogar o joguinho aqui, vou escolher só um, ninguém está aqui do meu lado para me ajudar. Não quero jogar contra o robozinho, só para vocês verem, tá? Então, basicamente, olha só. Eu tenho um barco aqui que está pescando, e esse barco quer encontrar um tesouro, tá? E a única coisa que ele tem é uma sonda, tá? Que vai lá no fundo do mar e verifica exatamente qual é a inclinação do fundo do mar, tá? Isso me dá, basicamente, né, o gradiente da função, que no nosso caso aqui, que vai ser em R, vai me dar exatamente a inclinação da função, tá? Naquele ponto, obviamente, né? Então, vejam só, uma vez que eu fiz essa sonda e calculei aqui esse fundo do mar, para onde que eu tenho que ir? O meu tesouro está no mais fundo possível, né? Eu vou para um pouco mais para a esquerda, né? Vou um pouco mais para a esquerda. Opa, parece que eu estou legal aqui. Vou mais para a esquerda ainda um pouquinho. Tá? Vou mais para a esquerda. Opa, encontrei. Tá? Então, veja que eu tenho uma função aqui, né? Obviamente que o método gradiente poderia, se eu tivesse vindo para o lado de cá, né? Eu poderia achar que o meu tesouro tivesse nesse lado aqui, né? Porque eu estou com um método, uma função, né? Com vários mínimos locais aqui, tá? Mas esse aqui era o mínimo global e eu com 3 tiros do gradiente eu consegui, mas nem sempre isso vai acontecer, tá? Vamos de novo aqui, vou jogar mais uma vez. Vou jogar mais uma vez. Então, agora mudou provavelmente o local. Ó, eu vou para o ponto que está descendo aqui. Opa! Agora eu estou subindo. Não sei para onde ir. Então, tem que ir para algum outro lugar. Não sei para onde ir. Tem que ir para um outro lugar. Vocês estão vendo que tem problemas no método gradiente. Ó. Vou para onde está descendo. Parece que aqui está descendo. Não está. Então, vou para outro lugar. Não está tão fácil. Opa, agora eu estou em um lugar que tem descida. Então, vou mais para a direita aqui, no meu caso. Beleza, parece que está descendo. Encontrei. Ó, vejam só. Então, a função que ele encontrou aqui não era, assim, uma função com vários mínimos... É uma função, desculpa, com vários mínimos locais, né? Mas essa é a ideia do método gradiente. Eu tenho uma visão míope, assim. Eu só consigo olhar para aquele ponto e olhar para a direção que ele tá tomando, tá? Bom, depois vocês podem jogar um pouquinho de novo. Só um pouquinho aqui, deixa eu voltar. Acho que agora, para programar o método, eu vou sair do modo apresentação e vou mostrar aqui, porque daí eu quero o algoritmo junto com o meu programa, tá? Então, esse é o algoritmo do gradiente descendente. Tá todo mundo vendo aí? Sim. Tudo tranquilo? Deixa eu ver se tem alguém fazendo alguma pergunta, enquanto eu tomo uma água. Então, fizemos a otimização, agora vamos tentar fazer isso no Julia. Vamos lá. Muito bem. Então, professor, se eu puder aumentar um pouquinho a letra. Eu vou aumentar, eu acabei de ver. Melhorou, né? Obrigada. Melhorou. Perfeito. Então, esse aqui é o algoritmo do gradiente descendente, como eu falei, né? Eu chuto um x0, tá naquele framework lá do algoritmo geral. Eu defino uma direção, no meu caso, a direção inicial é a direção de menos o gradiente, tá? Menos o gradiente. Seto o meu iterando para cá. E enquanto o dk for diferente de 0,
eu vou fazendo isso aqui. Ou seja, eu dou o meu passo, αk, computado pelaquela fórmula que a gente viu. Eu dou o meu xk mais 1, né? Atualizo o meu passo, atualizo a minha direção. Aí aqui é um detalhe, tá? Isso aqui é um teorema para vocês tentarem resolver, né? Então, vou deixar aqui. Por que a gente pode atualizar a minha próxima direção desse jeito, tá? Então, é possível computar desse jeito, mas é possível computar fazendo o produto calculando, né? B menos QX, tá? Mas o motivo pelo qual a gente faz isso é porque a gente vai aproveitar esse produto Q vezes DK aqui, que a gente computou aqui, tá vendo? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso, tá? Vamos olhar para a função que eu chamei função gradiente, tá? Basicamente, a entrada vai ser aquela minha estrutura quadrática, vai ser o x0, que eu vou dizer que é um vetor aqui, tá? Para ajudar o Júlia. X0, que é um vetor. E aí, eu ainda tenho que ter o número máximo de iterações que eu permito, tá? E a tolerância. Esses são os parâmetros de entrada. Agora eu queria chamar a atenção para vocês disso aqui, ó. Vocês estão vendo que eu dividi aqui as minhas entradas com ponto e vírgula, tá? Então, por que isso? O que está antes do ponto e vírgula são parâmetros obrigatórios, sem quais a função não vai funcionar, tá? E que eu não preciso declarar o nome da variável, tá? Não preciso declarar o nome da variável que está entrando. Então, se eu botar aqui uma quadrática e o x0 qualquer, né, a função vai rodar, tá? Esses aqui são elementos obrigatórios, tá? Depois do ponto e vírgula, mas eles já têm valores padrão aqui, tá? Então, eu só vou mudar se eu quiser. Então, por padrão, eu estou dizendo que o número de iterações máximo é 10, tá? E que a tolerância, né, epsilon é 10 na menos 6, tá? Esse é o padrão. Se eu quiser mudar, né, já vou olhar aqui para frente para a gente. Ó. Se eu quiser mudar, basicamente eu tenho que chamar o nome, tá? O nome da variável que eu quero mudar. Né? Se eu quiser mudar o epsilon, eu chamo a variável epsilon. Se eu quiser mudar a variável itmax, eu chamo a variável itmax. Tá? Aqui, deixa eu dizer que isso é um parâmetro do tipo float, 64. Tá? Que é aqui eu quero float mesmo. Então, essas são as entradas da minha função gradiente, tá? Bom, então a gente precisa, né? Eu vou começar com a parte do passo 0, que está antes do meu laço aqui, tá? Então, basicamente, eu tenho que setar o Professor, Oi, pode falar. Você colocou float 46. Desculpa, não ouvi. Você 46, colocou float, né? 46. Ia dar problema aqui, mas obrigado. Então, a gente precisa calcular o K e dizer que ele é 0, né? Então, a primeira coisa que eu fiz. O x0, né? Como eu fiz K como sendo 0, né? O meu x0 agora é o meu xk. Então, eu vou manter o xk aqui para mim, tá? Xk vai ser o x0. Preciso calcular o quê? A minha dk. A minha dk é menos o gradiente, que é a d0, né? Mas o k é 0. Então, eu já calculo aqui fora, dk. Tá? E vejam só, eu vou precisar computar esse produto interno aqui, dk transposto dk. Tá? Bom, o produto interno dk transposto dk, né? O produto interno dk, né? dk transposto dk, isso aqui é exatamente o quadrado da norma. Né? É a norma ao quadrado. Então, né, vocês vão ver o que eu vou fazer aqui. Basicamente, quando é que é o critério de parada? Né? Eu vou parar quando o gradiente não for nulo, ou seja, a direção não for nula. E eu, em vez de fazer isso, né, óbvio, eu vou olhar para a norma. Né? Eu não vou olhar para um vetor se cada elemento é nulo. Eu vou olhar para a norma e verificar se a norma é pequena o suficiente. Tá? Se a norma, então, a norma de um vetor em Julia, né, a gente usa norm, por padrão isso aqui é a norma 2, mas eu podia usar a norma inf se eu quisesse. Aqui, tá?
Mas eu não vou fazer isso porque vocês já vão ver. Então, eu quero que a norma, né, esse laço while vai funcionar enquanto a norma não for pequena o suficiente. Ao mesmo tempo, como eu falei, a gente precisa garantir que esse laço while aqui, né, esse laço enquanto que eu estou fazendo, pare. Então, eu vou fazer com que eu vou parar quando eu atingir o número máximo de iterações. Tá? Então, para que isso funcione bem, né, a última coisa que eu faço em geral num laço é atualizar, um laço for, né, é atualizar o contador da iteração para a gente poder parar mesmo, tá? Então isso tem que estar aqui. E aí aqui uma coisa interessante é a seguinte, tá? O Julia tem aquela mesma ideia de C, tá? Então eu posso fazer o K receber o próprio K mais 1, tá? Isso aqui é mais rápido de fazer. Então deixa eu colocar, isso aqui significa que eu estou fazendo K igual a K mais 1, tá? Então eu estou pegando o K e somando 1 no K, tá? Sem precisar declarar o K aqui fora, tá? Isso aqui supostamente é mais rápido, eu posso usar isso aqui. Então equivale a fazer isso aqui, ok? Beleza. Como eu falei, como eu vou precisar desse produto interno DK, DK, e isso tem a ver com a norma, né? Isso tem a ver com a norma. Então, ao invés de eu ficar computando essa norma mais aqui, eu vou tentar fazer já a implementação mais especializada, econômica possível, tá? Da melhor forma possível. Então, eu vou pegar, em vez de calcular a norma, né? Como isso aqui é o quadrado da norma, eu basicamente vou trocar isso aqui pelo produto interno de DK com DK, e aqui vou levar ao quadrado, tá? Então, basicamente, esse vai ser o meu critério de parada, tá? Então, vou colocar aqui equivalente a norm de DK menor ou igual que epsilon. Tá? Isso para eu poder aproveitar essa conta aqui e fazer o mínimo possível de contas, tá? Então, quando a gente programa um algoritmo, aí a gente tenta fazer contas uma única vez, necessárias uma única vez. Perfeito. Então, agora, o que eu vou fazer, como eu falei, é fazer uma função aqui, tá? Que basicamente basicamente faça a iteração, tá? A iteração propriamente dita. Quer calcular o alfa, atualizar o xk e atualizar o dk, tá? Então, tudo isso eu já vou fazer aqui de uma só vez, tá? Então, a minha função é essa função aqui, iteração gradiente, tá? Ela tem essas entradas de parâmetro, o xk atual, a direção atual, o dot dk, que eu já calculei uma vez, então eu não preciso calcular, por isso que eu estou calculando ele aqui fora, tá? E a própria quadrática de interesse, porque eu vou precisar da minha matriz Q, então eu coloco a estrutura ali dentro, tá? Então, essa aqui é a minha função, eu vou chamar essa função de iteração aqui dentro, e o retorno dela vão ser esses 3 valores que eu preciso, né? Basicamente, o xk, o dk e o dot de dk. Então, ele vai retornar isso e vai voltar e fazer exatamente a mesma coisa. Então, basicamente, esses 3 passos aqui, ó, que são os passos da iteração while, tá? Eu estou fazendo dentro de uma função. Isso ajuda o Julia, tá? E faz com que a minha função esteja menor e mais autocontida, né? Isso é boas práticas de programação. Beleza. Bom, então vamos fazer aqui a iteração propriamente dita, tá? Então vamos fazer a iteração propriamente dita. Eu já tenho essa conta aqui, o dk transposto dk, eu preciso calcular o dk transposto qdk, tá? Mas o qdk eu vou usar aqui também, ó. Eu vou usar aqui. Então eu vou fazer isso, tá? Eu vou fazer essa conta uma vez só, em vez de 2. Então, eu vou chamar de qdk como sendo o produto de quad.q, né? Lembrem que eu estou aqui no quad.q, que é a estrutura, vezes o dk. Então, esse é o qdk. Agora, vou calcular o alfa k. Então, o alfa k vai ser computado com o dot dk, que eu já tenho aqui,
dividido por esse produto interno DOT aqui, né? Que eu não vou precisar dele em nenhum lugar, então eu posso calcular ele aqui. Não vou precisar dele de mais nenhum lugar. Que é o próprio DK com o QDK que eu calculei aqui. Com o QDK que eu calculei aqui. Tá? Vou atualizar o meu XK. Então, o meu XK... Opa, o meu XK vai ser igual, né? Quer dizer, o XK mais 1 vai ser o próprio XK tá? Mais o alfa K vezes a direção vezes o DK. Tá? Aqui, de novo, eu posso usar aquele mais igual, ó, se eu quisesse. Tá? Inclusive, ponto mais igual, para ele fazer ponto a ponto. Esse é o jeito mais rápido de fazer. Mas, por enquanto, eu vou deixar assim, só para não ficar muito obscuro para vocês, né, a ideia. E agora eu vou calcular o próximo DK mais 1. Tá? O próximo DK mais 1, então, vai ser atualizado dessa forma. Vou atualizar o DK. Então, o DK vai ser atualizado como sendo o DK menos o alfa K, menos o alfa K vezes o QDK. Tá? Isso aqui é uma conta que dá para fazer. Mas aqui eu quero dizer uma coisa para vocês, um detalhe. Tá? Que isso aqui não é bom fazer infinitamente, tá? Porque isso vai gerar erro. Isso pode gerar erro de atualização aí por conta dessa soma aqui de dois vetores. Tá? Então... Luiz... desculpa interromper, mas ali no return não seria alpha K, o último elemento? Vamos ver, já vamos ver. Porque a gente não... Já vamos ver. Já vamos ver se vai ser isso mesmo. Vamos aguardar. Uma boa pergunta, mas vamos aguardar. Eu atualizei o meu DK, tá? E obviamente que eu preciso calcular o DOT DK, né? Que eu calculei aqui fora. Então eu vou calcular ele aqui dentro. Como é que é? Quem que fez a pergunta? Foi o Igor, é isso? Então, Igor, olha só. Eu só preciso do alfa K quando eu vou fazer a atualização. Essa minha iteração aqui do gradiente, ela vai fazer exatamente esses meus 3 passos aqui, ó. Tá? Então, eu não preciso calcular, eu não preciso do alfa K lá fora. Tá? Então, aqui eu não preciso retornar o alfa K, não. Tá? A única coisa que eu preciso retornar, basicamente, são os 3 vetores que eu vou precisar de novo na função. Eu estou quase fazendo uma coisa recursiva aqui, de algum jeito. Tá? Mas por acaso, basicamente. Tá? Eu poderia calcular esse DOT aqui fora, se eu quisesse. Não tem problema. Tá? Mas eu preciso voltar essas duas coisas aqui. Tá? Eu estou calculando... Assim, você está retornando DOT só para o critério de parada mesmo, né? Exato, e aí eu preciso para o critério de parada, exatamente. É exatamente isso. Tá? Então eu podia calcular isso fora dessa iteração, mas não ia fazer diferença, tá? E eu preciso dele por conta do meu critério de parada, tá? Que eu já calculei, exatamente. Tá? Então essas 3 coisas são necessárias, né? O XK, o DK, para eu poder atualizar de novo aqui, e o DOT-K também para eu atualizar, mas como eu estou usando para critério de parada. Tá? Então, basicamente, eu terminei aqui. Eu terminei. Então, eu vou... Veja que daí a minha iteração, né, o meu while aqui ficou com 2 linhas só. A minha função ficou bem enxuta, e essa função aqui é a função que tem o loop interno, de fato. Tá? Então, isso é uma boa prática de fazer. Bom, vamos ver se isso funciona mesmo. Tá? Tá, claro, eu esqueci uma coisa aqui. Eu vou guardar o meu XK numa matriz aqui, numa matriz X, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar e colocar cada vetor como sendo uma coluna de uma matriz. Tem outros jeitos de fazer isso, não vou fazer isso agora, mas é que eu quero todos os pontos. Nem sempre eu preciso dos pontos intermediários da sequência, às vezes só o XK. Mas nesse caso aqui, para a gente, eu vou precisar porque eu quero plotar as coisas para a gente. Tá? Então, eu vou guardar
o meu XK dentro dessa matriz X aqui, tá? Já vamos ver como é que ela é. Então, entrei aqui e acho que podia retornar também o meu valor K. Então, vou fazer assim. E vamos ver se isso está funcionando. Perfeito, está funcionando, tá? Então, basicamente, o que aconteceu aqui, já vou mostrar esse show aqui. Basicamente, o que aconteceu aqui foi que... Quero colocar as colunas do end. Foi, eu computei, né? Peguei o meu x0 como sendo -2 e -2, tá? Dei o máximo de 30 iterações, chamei a minha função do gradiente com aquela quadrática que eu tinha lá em cima, tá? Pedi para ele calcular, ele calculou, tal que a norma ficou em 10 na -7, como eu gostaria, né? Porque o meu epsilon, né? A minha tolerância é 10 na -6, então está menor do que isso, ficou alguma coisa em torno de 10 na -7. E o valor funcional final deu esse aqui, ó. Deu 1.99977 menos 1.999. Não é o 2 e menos 2 que eu gostaria, né? Mas eu estou perto o suficiente. Então, vamos ver aqui o que aconteceu. Ó. Então, calculei aquela função que a gente já tinha, né? Plotei. E agora plotei os pontos também, tá? Então, eu saí desse ponto inicial aqui, x0, e fui caminhando na direção do gradiente. Ó. Veja que a direção do gradiente é ortogonal aqui à curva de nível. Ó. E aí vim para esse ponto, meu ponto x1. Aí calculei o próximo ponto x2, caminhei ortogonalmente aqui, vocês estão vendo? Ó, tanto a curva de nível, que não está aparecendo aqui, quanto ao próprio vetor gradiente. Tá? E agora eu fiz isso aqui. Tá? Isso aí é o que a gente chama de zigue-zague. Tá? Já estou vendo que é 11h30, pessoal. Vou passar mais um pouquinho de novo. Tá? Eu marquei 11h30, mas na verdade vou dar sempre um pouquinho mais. Né? Quem precisar saindo vai ficar gravado também. Mas, basicamente, eu tenho esse fenômeno de zigue-zague aqui. Isso não é bom. Isso não é bom. Aliás, quanto mais espaçados forem os autovalores, quanto mais a razão dos autovalores dessa matriz, né, for maior, ou melhor, o número de condição dela for maior, mais essas elipses vão ser achatadas e mais zigue-zague eu vou ter. Tá? E aí, um método como esse de zigue-zague não é bom, porque a gente vai precisar de muitas iterações. Aqui, no nosso caso... vamos mostrar o número de iterações. Tá? Esse show aqui, tá, mostra para a gente, basicamente, a variável que a gente quer, né? Olha aqui, com o valor da variável e k igual. Né? Então, quando eu dou esse @show, é para mostrar o que eu estou calculando. Né? Então, a norma deu 10 na -7 mesmo, e eu tomei 24 iterações para chegar nesse ponto. Tá? Eu estou em R2 e dei 24 iterações. Isso não é uma coisa muito boa. Então, o método gradiente não é um método bom, mas é um método bom para a gente ensinar. Tá? Mas não é um método bom para a gente usar. Um método melhor para a gente usar é o método, neste caso aqui, é o método de gradientes conjugados. Tá? Então, o que é o método dos gradientes conjugados? Basicamente, é uma ideia de fazer com que o erro... Né? O que é o erro? O erro é a distância do ponto que eu estou até o ponto ótimo. Tá? Então, eu tenho esse erro aqui. Depois, aqui eu estou no ponto 2. O erro é a norma desse vetor aqui. Tá? Eu consigo até escrever aqui, né? Então, né? Se eu calcular esse vetor aqui, né? Então, a norma desse vetor vai ser o primeiro erro, o erro 0. Então... Aqui eu estou com erro 0. Né? Aí a norma desse vetor é que eu estou preocupado. Aqui eu tenho o erro 1. E assim por diante. Né? Vejam que eu estou diminuindo esse erro. Né? Então, o meu algoritmo vai convergir, tem teorema para isso, para esse caso, mas... eu não estou diminuindo muito o valor do meu erro, né, da norma do meu erro. E eu gostaria de fazer isso. Tá? Basicamente, eu gostaria de em 2 iterações, diminuir ou fazer com que o meu erro desaparecesse. Tá? Ou, no nosso caso aqui, em N passos. Tá? Então, eu gostaria de eliminar o erro em N passos. Tá?
A ideia é que se eu estou em R2, um bom algoritmo deveria andar só 2 passos. Tá? Essa que é a ideia. Tá? Eu não posso andar o tamanho do meu espaço. Aí. Isso não é exatamente muito bom, né? Para chegar num ponto razoavelmente ótimo, tá? Dentro da minha tolerância. Tá? Bom, então isso aqui que é o erro, né? O erro em K é xk menos x estrela. O que a gente chama de resíduo, né? Basicamente, a gente vai ver, é exatamente a norma do gradiente, porque aqui é o resíduo do sistema linear, tá? Norma do gradiente, não. Menos o gradiente no ponto, tá? Porque é o resíduo do sistema linear associado, tá? E quando a gente faz essa substituição aqui, né? Substituindo o EK por XK aqui na conta do RK, a gente vê que o resíduo do sistema linear, né? Que é x igual a b, tem a ver com o produto da matriz pelo erro. Tá? Então, tem relação com isso. Bom, aqui tem um monte de teoria, mas, basicamente, eu gostaria de ter direções, tá? N direções, tá? E essas N direções, então, me dando vetores linearmente independentes, tá? Então, N vetores linearmente independentes, o que vai significar que com essas N direções eu tenho o espaço todo. Tá? E aí, quando eu tenho o espaço todo, eu gostaria de escrever o meu erro como combinação linear dessas direções. Tá? Que é o que está escrito aqui, porque x estrela menos x0 é o erro. Tá? Essa é a equação 1. E, então, o que eu gostaria, na verdade, é que eu computasse a cada passo, né, uma só direção, mas no final de N passos, eu tivesse os alfas como sendo os alfas dados exatamente pela combinação linear aqui das direções que eu escolhesse. Tá? Então, é isso que eu estou procurando. Caminhar com N passos é basicamente conseguir encontrar direções desse tipo que garantam que eu tenha os coeficientes necessários para a combinação linear ser a solução. Tá? Então, é isso que eu estou dizendo. Isso vai significar que o algoritmo finaliza em N iterações. Se eu usar direções ortogonais, como as direções do método de gradientes, tá? Eu não vou conseguir isso, tá? Porque, quer dizer, eu conseguiria fazer isso, existe alfa para calcular isso, tá? Mas não é possível implementar, porque basicamente o valor de alfa depende do valor do erro. Né? E aí eu não conheço o erro, porque eu não conheço a minha solução. Se eu já conhecesse a minha solução, já estava resolvido, mas eu não conheço a minha solução. Então eu consigo fazer isso com direções ortogonais, desde que eu conhecesse a solução. Então não adianta, né? Porque eu dependo, o meu alfa para fazer isso, tá? Os alfas dependem do erro. Então, uma estratégia que foi usada aqui, tá? Em vez de procurar vetores ortogonais, a gente procura vetores Q ortogonais ou Q conjugados, tá? Que se anulam não olhando para o produto interno usual aqui, mas para um produto interno alterado pela matriz Q. Como a matriz Q vai ser definida positiva, eu consigo construir um produto interno. Deixa eu escrever isso aqui. Eu acho que eu consigo escrever. Aqui. Eu consigo escrever um produto interno aqui que depende do Q, né? Um produto interno que é mais ou menos pesado pelo Q, tá? Que é dessa forma. Tá? Isso aqui vai ser um produto interno, vai satisfazer aquelas propriedades de produto interno. Tá? Então, eu não vou procurar mais vetores que sejam ortogonais, mas eu vou procurar vetores que sejam Q-ortogonais. Tá? Ortogonais nesse produto interno. A gente está mudando a geometria, né? De algum jeito, a topologia do espaço. Tá? E se eu faço isso, eu consigo calcular os alfa-Ks, porque a gente vai ver que a gente pode ver que vetores Q ortogonais são linearmente independentes também, tá? É fácil de mostrar isso. E aí agora eu consigo computar os meus alfa-Ks, ó. Porque basicamente, se eu usar direções Q ortogonais, o meu alfa-K não depende mais do erro, ó, mas agora depende só do resíduo inicial, tá? Só do gradiente inicial. Ou menos o gradiente. Tá? Então,
de fato, como nas direções ortogonais eu posso computar o alfa-k desse jeito, né, dependendo do resíduo anterior, né, porque a gente tem que o R0 é Q vezes o EK menos, né, a gente fez essa conta. Então, fazendo todas as contas aqui, eu consigo fazer essa substituição. Em vez de depender do zero, eu dependo só do resíduo anterior. Tá? Dá para fazer isso. E agora eu tenho, então, o algoritmo CG desse jeito. Encontro uma direção DK conjugada, tá? Atualizo o alfa-k usando essa fórmula aqui e pronto. Tá? Claro que o problema agora é computar essa direção conjugada. Tá? Para fazer isso, bom, primeiro eu posso... Deixa eu limpar aqui, mas primeiro eu posso... Limpar. Primeiro eu posso mostrar que é possível atualizar o resíduo, né? Essa é aquela conta que eu falei, tá? Ela está aqui embaixo, o resíduo atualizado pelo resíduo anterior, é a mesma conta, tá? A conta vale exatamente igual. E aí a gente vai usar os resíduos para calcular o nossas direções conjugadas, tá? Então, vou atualizar aqui meu algoritmo CG com o resíduo sendo calculado dessa forma, tá? Não calculando sempre isso, porque eu aproveito esse QDK, que é o que eu tinha falado, essa conta está aqui. E aí eu tenho essas 3 ou 4 resultados aqui, tá? Que eu não vou demonstrar aqui, claro, né, por premência de tempo, mas basicamente eles garantem, né, a existência garantem que as direções Q conjugadas, né, satisfazem as propriedades que a gente quer, tá? E mostram, através principalmente desse corolário, um modo de computar isso. Tá? Então, deem uma olhada aí, o livro do Loenberger, o próprio livro do Martinez, né, aquele opúsculo que eu tinha mostrado ali, eles têm esses resultados computados. Tá? Isso aqui é um método de Krylov, né, para quem já viu, álgebra linear computacional. Então, esse DK, que é o vetor, que é o conjunto que eu estou procurando, né, o span de D0 até DK, tá? Ele é igual os resíduos geram o mesmo espaço, e aqui eu vou mostrando as coisas aqui, né? O próximo resíduo é ortogonal, eu tenho como calcular isso como se fosse um subespaço de Krylov, e o resíduo vai ser ortogonal ao espaço de Krylov aqui anterior, tá? Bom, usando todos esses resultados, né? Eu estou falando meio rápido aí, porque eu não quero... O importante é o seguinte, que eu consigo computar, tá? Eu consigo computar a minha próxima direção usando o resíduo atual, né? Ou o resíduo... Eu consigo calcular o DK, vamos dizer assim, usando o resíduo, tá? mais esse resíduo eu já tenho, né? Porque eu já tenho, mais essa conta aqui, ó, que depende um beta-k calculado aqui, né? Tem essa conta, e a direção anterior, tá? E a direção anterior. Então, basicamente, né, de forma prática, eu tenho esse jeito de calcular aqui o meu alfa, que eu já tinha mostrado, e esse jeito de calcular o meu beta, que faz com que eu tenha direções A conjugadas, né? Então, dado uma direção, eu consigo calcular uma outra direção A conjugada, tendo o resíduo e a direção anterior, calculando o beta dessa forma, tá? Se eu fizer as contas aqui, tá? Basicamente eu posso substituir, tá? Essas contas eu não deixei aqui, pelo menos agora, depois elas estão aqui dentro, eu posso mostrar depois na versão final da notebook que vou subir, mas basicamente eu consigo calcular o alfa-k desse jeito e o beta-k desse jeito. Tá? Então aqui eu tenho o algoritmo CG. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, tá? Para amanhã eu vou implementar isso aqui, tá? Usando os parâmetros e as ideias de implementação rápida que estão no algoritmo de gradientes descendentes. Eu vou sugerir, então, o seguinte, que quem quiser e estiver trabalhando, tá, tente pegar esse algoritmo e tente... eu vou subir agora a aula do jeito que está, eu vou subir.
tente pegar o algoritmo e programar o algoritmo. Tá? Então, com uma iteração aqui dentro, tentando fazer com que eu economize de algum jeito, né, os produtos, tá? Eu já dei mais ou menos uma ideia de como fazer isso aqui, tá? E programe o algoritmo CG e veja se a gente consegue amanhã, então eu vou programar e aí a gente compara os nossos algoritmos. Aí eu falo no método de Newton amanhã, já vou deixar aqui. E a gente amanhã, então, fala um pouco sobre o Jump, eu vou mostrar algumas modelagens, e aí na última aula de quinta eu vou mostrar os pacotes. Vai dar tudo certo, tá? Bom, é por aí, eu vou subir assim que a gente terminar, eu já subo aqui no GitHub, né? Para quem não viu a aula ontem, já deve ter visto, no GitHub eu vou subir a aula 2, e assim que eu já tiver o vídeo, ou os vídeos, né? Eu já vou subir no YouTube e vai aparecer aqui na página do GitHub esses vídeos, tá? Então, vocês podem acessar dessa forma. Pessoal, eu acho que é isso. Já estou cansado de falar bastante. Alguém quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Então, tentem brincar até amanhã aí e vai dar tudo certo. Caio? Para perguntar um negócio rapidinho aqui. Pode falar. A gente calculou o gradiente usando matemática, né? A gente usou propriedade, a gente derivou ali o gradiente na hora. Claro. Teria como, obviamente, ser mais eficiente computacionalmente, porque você não, enfim, você já tem uma solução exata ali, mas teria como mandar o Julia calcular o gradiente de cada ponto? Tem. Já vai estar aqui, ó. Deixa eu compartilhar de novo aqui, é uma boa pergunta. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Se eu conseguir achar, peraí, vocês. Tem sim. Eu vou mostrar isso amanhã, mas eu já vou me adiantar. Uma área importante aí, que está ligada à otimização que o pessoal tem trabalhado, é o que se chama de diferenciação automática. Você já ouviu falar disso? Não conheço. Então, basicamente, eu vou falar aqui de uma função não quadrática, né? E o Julia tem esse pacote aqui. Amanhã eu vou falar mais sobre ele, mas se você já quiser olhar, que é o ForwardDiff, que implementa método de diferenciação automática para calcular gradiente, jacobiana, hessiana, tá? E é ele que a gente vai usar. Tá? Então, sim, dá para a gente calcular, quando a gente não tem o gradiente, né, de forma explícita, né, ou não quer calcular, a gente pode usar esses métodos de diferenciação automática, e o Julia tem já um pacote para fazer isso. Tá? Ótima pergunta. Alguém mais? Beleza, valeu. Boa tarde, na verdade, quase boa tarde, né? Bom dia ainda. Professor, eu queria saber se ao decorrer dos dias de aula, o senhor vai mostrar métodos como, tipo, relaxação lagrangiana ou branch and cut. Então, quem está falando não apareceu aqui para mim? Marcela. Oi, Marcela. Pois é, Marcela, então, isso é uma boa pergunta, mas é assim, né? A gente tem, sei lá, 50, 60 pessoas acompanhando o curso e a ideia, né? Com certeza, você tem vários níveis aí, né? Você tem alguém como você que sabe o que é um método de relaxação lagrangiana e tem alunos de graduação que talvez nunca tinham ouvido falar nem de otimização. Então, eu tive que fazer uma escolha, vamos dizer assim, meio tentando atingir todo mundo, né? O público-alvo, como é muito diverso, eu não podia escolher falar de um método de relaxação lagrangiana, enfim. Mas a ideia é que eu desse algumas dicas assim que facilitassem vocês a programar esses métodos, entendeu? Então, eu não vou falar do método de relaxação lagrangiana, né? Mas a ideia é que, com as dicas de programação que eu tenho aqui, você consiga, por si só, tentar fazer isso, se você aprender sobre método de relaxação lagrangiana, né? Eu acho que o Jefferson falou sobre isso, não falou, Roger? O Jefferson deu um curso falando de Lagrangiano aumentado, métodos de Lagrangiano aumentado, de Alternating Direction Method of Multipliers, né, o ADMM, foi semana passada, né? Não sei se a Marcela fez esse curso. Não cheguei a fazer, não. Esse foi o único curso que eu me inscrevi, na verdade.
Tô tentando me convencer da linguagem Julia e eu vim para cá. Tá bom. Então, Então, esse era o objetivo principal, né? Mas a gente pode bater um papo, se você quiser, depois, me manda um e-mail, as dúvidas que você tem. E, enfim, qualquer um aí, fiquem à vontade para me mandar e-mail. Eu ia aconselhar vocês mandarem no e-mail do Gmail, tá? Porque alguns de vocês me mandam e-mail no e-mail institucional, e e-mail institucional, às vezes, tem problema com o spam, tá? Então, alguns de vocês caíram no spam, ok? Então basicamente é isso. Não, tudo bem, beleza, então, professor, entendo perfeitamente. Mas o senhor vai chegar a, tipo, rodar um modelo com a gente na linguagem e, por exemplo, botar o Gurobi ou o Express, não sei. Sim. Eu ainda não sei se vou usar o Gurobi, eu tenho ele aqui na minha máquina, mas sim, vou fazer isso. É bem provável que eu use o IPOpt e o GLPK, que são open source, e aí todo mundo pode usar, né? Então tem gente que não vai poder usar o Gurobi, mas assim, é basicamente igual, né? Eu demorei já usei o Gurobi e demorei 10 minutos para fazer funcionar. Basicamente tem que ter a licença, que talvez você tenha disponível, e aí com a licença, instalando o Gurobi, eu tenho a versão acadêmica, e você vai dar um comando e ele já vai identificar que você tem ele funcionando e vai funcionar super limpo, como se fosse o que eu estou mostrando aqui. Então, em vez de você dizer que vai usar o IPOpt ou o GLPK, você vai usar o Gurobi, tá? Então, é bem limpo de fazer, é bem fácil mesmo, não é difícil não. Tá? Entendi. Tá bom, professor. O branching bound será? Não. Também não. Não vou falar de nenhum método, assim, né? A ideia é mostrar... Tá bom. Né? Não vou falar nenhum método, por exemplo. Não, tá ótimo. Né? O branching bound está muito bem programado no Cplex ou no próprio Gurobi. Sim. Então, é melhor usar eles. Então, achei que no Julia, eu não sei como funciona no Julia, é só uma pergunta mesmo. Claro, pergunta. Se tem algum comando que aí você consegue fazer isso usando os solvers, né? Amanhã vai ficar mais claro isso. Daí vai ficar mais claro, porque eu queria mostrar um pouco sobre otimização e mostrar esses dois métodos, né? Para falar um pouco de algoritmos de otimização. E amanhã, então, eu me propus, vou falar um pouco do Mad Newton ainda, mas vai ser rápido, né? Olhar esse programa que o pessoal fez, vou programar aqui mais ou menos rápido, e falar um pouco daí do Jump e do NLP Models, e eles sim é que chamam os solvers. Então, esses, talvez para você vai ser mais interessante, tá? Porque daí, basicamente, esses solvers, né, que estão em C ou em Fortran, enfim, eles são muito bons, né? E eles competem com grana aí. Então, não vai ser a gente que vai tentar programar uma coisa desse jeito. Daí, o Jump é a linguagem de modelagem, né? E o NLP Models, né, que eu posso colocar o modelo e aí chamar um solver desse, ou um solver que eu estou desenvolvendo aí, né? Enfim, vai dar para fazer isso sim. Tá? Tá ótimo, professor. Era isso que eu queria saber. Tá bom. Obrigada, então. Beleza. Mais alguma coisa? Última pergunta, se tiver, a gente pode desligar. Tô com uma caneca legal aqui, Luiz Rafael. Olha só quem está aqui. Esse aí é o professor Mário Martínez, exatamente. Do livro que você estava falando ali. Estava falando, exato. Legal. Pessoal, muito obrigado, né? A gente continua amanhã. Isso aí. Nos vemos amanhã, então. Obrigado, Luiz Rafael. Qualquer coisa, mandem mensagem. Eu já vou subir o material no GitHub. Quem sabe usar o GitHub pode abrir issue ali, pode perguntar por ali também. Fiquem à vontade, tá bom? Nos vemos, então, amanhã às 10 horas. Tchau, Roger. Tchau, pessoal.